live, entendeu? Bom dia, pessoal. A graça e paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma EBD, nesta manhã. E nós queremos dar tempo para você convidar o seu amigo, avisar o seu amigo, o irmão, que nós já estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical. E é motivo de nos alegrarmos e celebrarmos a Deus por esse momento de estarmos na presença do Senhor. A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio maravilhoso que temos de amanhecer na presença do Senhor, diante do altar do Deus Todo-Poderoso, aquele que faz maravilha no nosso meio. Então nós queremos dizer a você, seja bem-vindo em nome de Jesus. Ontem nós fomos dormir muita chuva, hoje nós acordamos com um lindo sol, hoje está um domingo muito bonito, um domingo de um sol maravilhoso. E o principal é a presença de Deus em nossas vidas. Amém. É o privilégio de sabermos que o Senhor está presente neste culto, que o Senhor é aquele que fala conosco, é aquele que revela as suas verdades para cada um de nós. E nesta manhã nós vamos dar continuação aos nossos estudos, iniciando o estudo de número 12 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que nos incentiva a missões, a evangelizar, a ter um compromisso maior com o reino, com a obra de Deus, com a vontade de Deus e o propósito de Deus. Então convide os seus amigos e diga que a live já começou. Passe para eles num zap, mandando um endereço que nós estamos aqui para adorar ao Senhor. E nesta manhã, glória a Deus. Eu vou orar e depois de orar nós vamos dizer o tema que nós vamos trabalhar hoje e o diácono Adeval vai começar, que ele é o professor, quer dizer, a professora é a diaconisa Tereza e ele é o professor auxiliar. Então nós estaremos aqui dando mais um estudo e pedindo que continuemos orando para que Deus cesse toda a pandemia que nós temos passado, porque enquanto acontece essa pandemia, nós estaremos aqui. Mas quando passar tudo isso, nós estaremos no templo, No templo. Apesar que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, o Senhor colocou o Espírito Santo e Ele tabernaculou em nós, habita agora em nós. Vamos orar e em seguida ler o tema que nós vamos estudar e a palavra vai para o diácono Adeval. Senhor Deus, eterno Amém, Pai, Jesus. louvado seja Glória o teu a Deus. santo nome. Pai, nós estamos na tua Amém. presença Glória a santa, Deus. maravilhosa, Glória a Deus. poderosa. Tu és aquele que é digno de louvor, de adoração, de exaltação. Amém, E nós Jesus. queremos consagrar a Ti tudo que temos, tudo que somos. Glória Nós a Deus. consagramos a Ti esta manhã. Nós consagramos a Ti esta escola bíblica dominical. Nós consagramos a Ti o nosso dia a dia, Aleluia. o nosso Glória a viver. Que nós possamos verdadeiramente viver no Teu altar e na Tua presença. Amém, Aí, Jesus. Amém. Nós colocamos diante de Ti aqueles que hão de Abençoa a chegar, escola bíblica que vão dominical nesta ouvir, manhã. Senhor, os estudos maravilhosos que nós estamos Glória a tendo desses Deus. dias. Glória a Deus. Deus, que Tu abra a mente e o coração de cada um e esteja despertando, Senhor, a cada um para que possa buscar no Teu altar e na Tua presença. Nós queremos Te agradecer por esse privilégio, Agradecemos, Deus. pois somos por os este Teus privilégio. filhos É, e Tuas Senhor. filhas, estamos diante de Estarmos Ti, em casa agradecendo aqui para a falar da Ti Tua grandeza. e dizendo, Senhor, Falar da Tua nesse palavra. momento É tão um privilégio, difícil Deus. em Glória que a nós Deus. estamos enfrentando, Glória a Jesus. mas nós Te louvamos porque Tu Seja és feita a Tua Deus. vontade, meu Tu és Pai. aquele que habita em nosso meio. Seja Tu és feita a Tua aquele que vontade. nos dirige em Glória a tudo. Deus. Então nós apresentamos a Ti essa escola bíblica dominical. Amém. Abençoe, Meu Deus, Deus. que Tu esteja abençoando Tua igreja, a cada um Senhor. de nós. Venha Abençoando a atuar, venha minha vida. participar, Senhor. Abençoando a vida do Teu Da servo escola bíblica Adeval. dominical. Meu Deus, abençoando os nossos Aleluia. familiares. Abençoe, Abençoando, faça a Senhor, Tua vontade. toda a Tua família espalhada na face Glória da a Deus. terra. Glória a Todos Deus. os Teus filhos, Senhor, que estão, Senhor, também nas suas escolas bíblicas dominical, online ou que seja presencial.
Mas, Senhor, nós apresentamos diante de Ti, diante da Tua presença. Glória a Deus. Tu és o Deus de poder, o Deus de milagre, o Deus que age na vida de cada um de nós. Amém, E Jesus. nessa manhã, nós nos colocamos diante de Ti. E que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Amém, Que Jesus. nós possamos buscar Glória a o Teu Deus. nome e engrandecer a Ti. Pai, nós Te louvamos por esta louvamos, manhã, Deus. por esse privilégio de estarmos diante do Teu altar. Amém, Em Jesus. nome do Teu Filho amado, nós Te louvamos, Te e louvamos nós em Te nome adoramos. de Jesus. Em Deus. nome de Jesus. Teu Filho amado. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? A semana passada nós estudamos grupos pequenos e evangelização, né? Falando sobre os grupos pequenos, sobre evangelização, reunião e falar da palavra de Deus, o ensinamento. E nesta semana, neste domingo agora, lição 12, nós vamos falar de evangelização e responsabilidade social. Amém? Gostaríamos que você participe, né, dessa escola bíblica dominical, porque é onde nós aprendemos um com o outro a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, ela é poderosa em nossa vida, né? Na oração da pastora, ela disse que é um privilégio nós estarmos aqui. Realmente é verdade. É um privilégio da gente estar participando da escola dominical, né, irmãos? Com saúde, né? Deus, Ele é bom, Deus é maravilhoso, né? A gente estamos fazendo a vontade de Deus, né? E a vontade de Deus é bem feita na nossa vida. Deus faz como Ele quer. A existência da pandemia até Deus permitir. Quando Ele não permitir mais, tudo vai cessar e nós vamos voltar a se unir novamente, fazer a vontade de Deus, aprender junto com os outros. Mas por enquanto nós estamos aqui. Não é verdade, irmãos? Vamos louvar o nome do Senhor, um hino que a gente sempre gosta de louvar, o 162, né? Aí o pessoal faz, eita, o Diácono Adeval gosta muito desse hino, é bonito mesmo, né? Só que a gente não está bem de manhã, a gente está na metade da manhã, mas vamos vigiar e orar, Irmã, né? a irmã Helena Mateus, né, disse que gosta muito de ver o Diácono Adeval louvando. Amém. Então agora a irmã Helena Mateus está aí. O Diácono Adeval vai louvar ao Senhor. Glória a Deus. Vamos todos louvar, né, irmão? Você vai louvar na sua casa, eu vou louvar aqui. E onde você estiver, em São Paulo, em Salvador, né? Em Paulo Afonso, em Garanhuns, onde tiver, você vai louvar junto conosco. Camalaú. Camalaú, né? Lá em Camalaú, na Paraíba. Né? Lá em Goiás, Pastor Jair, sua esposa Alzira aí, no seu sítio aí, né? Nós vamos louvar juntos. Nós não estamos louvando para o homem, estamos louvando para o Senhor. Isso é um prazer na nossa vida, né? De louvar o nosso Deus. 162 do seu cantor cristão. Vigiar e orar. Amém? Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora, ao meio-dia e quando os sons da terra abafa mais de Deus a voz de amor. Recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, Senhora, do dia ao fim, após os seus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares,
deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigia, Senhora, e sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, Senhora. Amém? Glória a Deus, né? Creio que você orou nessa manhã, agradeceu a Deus pelo dia, um domingo maravilhoso de sol, né, irmãos? Aqui no Recife, aqui em Jaboatão está aqui, um domingo de sol, né? Pela noite que passou, pelo dia de ontem e pelo esse ar que nós respiramos de graça. É motivo de alegria, irmão, a gente respira este ar de graça que vem do céu para nossas vidas, amém? Vamos começar a nossa lição, né? Aí eu quero ler aqui o alvo da lição. Diz aqui: ao estudar esta lição, você terá condições de saber por que precisa ser cuidadoso na prática da responsabilidade social e na tarefa evangelística. Amém? Aí vamos ler a introdução aqui. Quando nós propomos a evangelizar, devemos ter em mente que as pessoas às quais anunciamos o Evangelho Salvador, além de alma, têm corpo. Elas têm necessidades espirituais, mas também necessidades materiais. Como diz um ditado africano, barriga vazia não tem ouvidos. Ó, irmãos, quando nós vamos evangelizar, nós temos a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo maravilhoso que vem do céu para a nossa vida. Não é coisa material. Vem do céu. A palavra de Deus veio do céu para nós. E temos esse direito de anunciar para o nosso próximo. Mas a lição nos alerta que tem algo mais além ainda, né? Não só a palavra, mas também as necessidades materiais, né? A palavra é para nossa alma, nosso espírito, né? Mas aqueles têm situações na vida de famílias que estão precisando também das necessidades materiais de alimentos, de trabalho. E você e eu temos a responsabilidade de ajudar. Aí você pode dizer, mas Diácono Adeval, eu sou uma pessoa que não tenho condições. Eu também não tenho não, irmão, mas a gente ajuda da forma que a gente puder. Se não tem, a gente pode procurar alguém que tenha e ajudar aquele irmão. Como eu sempre digo, né? Se você conhece alguém que está precisando da palavra e sabe que aquela pessoa está passando necessidade, não vá só com a palavra. Vá com alimento. Vá com a veste. Vá com calçado. Aquele irmão não tem nenhuma sandália para usar. Aquela irmã não tem nenhum... Ou não, nem que seja irmão. Uma pessoa que não é nem crente. Né? Que o bom é a gente pregar para a pessoa descrente. Pregar para ímpio. Porque o crente já conhece. Mas o crente merece as nossas visitas. Nós temos que visitar uns aos outros. Só que nós não estamos no tempo para sair para visitar alguém na sua casa, né? A gente não pode nesse tempo. Só se Deus mandar você ir mesmo, você tem que ir. Mas se você souber que alguém está passando por essa situação, precisando de uma calça, uma camisa, uma sandália, um sapato, uma alimentação, mesmo que não seja cristão, leve a palavra e leve aquilo que ele está precisando. Por isso que diz aqui, ó, quando nos propomos a evangelizar, devemos ter em mente que as pessoas às quais anunciamos o Evangelho Salvador, além de alma, têm corpo. Elas têm necessidades espirituais, mas também têm necessidades materiais.
Como diz um ditado africano, barriga vazia não tem ouvidos. Não são todas as famílias não, irmão. São aqueles que realmente estão necessitados. Aí diz mais aqui, queremos que elas se preparem para morar no céu, mas nos incomoda não assisti-las também em suas necessidades aqui na terra. O nosso desafio parece ser maior do que pensamos, né? O seu desafio, o meu desafio, né? A lição está dizendo aqui que parece ser maior, né? Foi o pastor Luiz César Nunes de Araújo que escreveu essa lição. O nosso desafio, né, parece ser maior do que pensamos. Queremos alcançar todo homem com o evangelho de Cristo, mas precisamos também cuidar do homem todo, não só da sua parte espiritual. Esse desafio é o que denominamos de missão integral da igreja, que é alcançar todo homem e o homem todo, né? A pastora quer falar sobre esse? Isso é a missão integral da igreja, que é alcançar todo o homem, né? Então, quando a gente fala em alcançar todo o homem, é onde nós chegarmos, nós temos que alcançar aquelas vidas. E quando ele diz, e o homem todo, é por completo, não é só nas vestes, não é só na linguagem, mas é na mente e no coração. Ser alcançado por completo na sua vida, no seu viver. Ele ter o prazer de servir ao Senhor, independente de dificuldade, independente de problema. Ele sai com satisfação de fazer a vontade de Deus e estar na presença de Deus. Então, quando chegamos para pregar o Evangelho, nós queremos alcançar aquela vida, né? Nós queremos alcançar, vamos dizer, aquela alma. Mas quando nós alcançamos, nós queremos que o Espírito Santo trabalhe na vida daquela pessoa. Então ele vai ser alcançado por completo. Ele não vai ser só simplesmente um membro de igreja ou uma pessoa que diz assim, eu tenho Jesus, mas não preciso congregar em nenhum lugar. Ele vai ter a convicção dos fatos que Cristo habita nele. Agora Cristo, através do Espírito Santo de Deus, que ele deixou, que tabernaculou nele, ele tem um prazer de ir à casa do Senhor, ele tem o prazer de aprender da palavra, ele tem o prazer de fazer a leitura devocional sistemática da Bíblia, ele tem o prazer de fazer oração e outro mais, ele tem o prazer de pregar o Evangelho. Agora ele foi tão alcançado que ele quer compartilhar com as demais pessoas aquilo que ele aprendeu, ou podemos dizer, a palavra que ele aprendeu, as santas escrituras que ele aprendeu. Então ele não vai ficar só para ele. Ele agora está alcançado por completo. E ele vai sair em prol de pregação do Evangelho. Lembrando, né, que no momento nós estamos sem poder sair, mas estamos fazendo live, estamos fazendo sala de vídeo e o Evangelho está sendo pregado. Amém. E se tem alguém que aceita Jesus, quando nós voltarmos a cultuarmos junto no templo, a pessoa vai ser identificada e nós ali vamos fazer a nossa parte que compete. Então a palavra nos chama para preparar as pessoas para ir morar no céu. No céu. Ainda essa semana eu vi uma mensagem que dizia que tinha uma pessoa que morreu. Vamos dizer, uma paródia. E essa pessoa estava em cima do muro. E os anjos chamavam aquela pessoa, venha para cá, venha para o céu, venha para o céu. E a pessoa em cima do muro. Aí disse que outra pessoa foi lá e disse assim, e o adversário, Satanás, lá quieto, não chamava, não fazia nada, só observando, e ele quieto. Aí a pessoa chegou para ele e disse assim, rapaz, por que você está quieto aí, enquanto os anjos estão chamando ele para lá, e você está quieto? Ele disse, quando está em cima do muro já é meu. Já é meu, porque não dormiu com o Senhor. Não fez a decisão maior logo cedo, então ele já é meu, já é do meu lado. Ele está em cima do muro porque ele vai vir para mim. Então assim, nós temos que preparar as vidas para não ficar em cima do muro.
tem que ficar na certeza que Cristo tabernaculou e agora está dentro de nós e faz a diferença por onde a gente for, por onde a gente passar, a gente vai ser testemunha de Cristo. Nós vamos falar de Cristo. Então nós vamos ter várias oportunidades. É como eu digo assim, para onde a gente for, nós temos que falar de Jesus. Então eu estou aqui com um colarzinho da África, né? Amém. Estive na África. Deus me deu a oportunidade de ir à África. Mas eu fui para a África fazer o quê? Não foi para passear. Foi para pregar a palavra de Deus. Foi para falar de Jesus. Amém. Compartilhar com aqueles que estão necessitados e carentes da palavra de Deus. Preparar eles para ir para os céus. Então eu andava com mais de 10 pastores e nós trabalhávamos com muitas crianças, jovens, adolescentes, e muitas vezes chegava 11 horas da noite em casa, saía de tarde e de noite era que estava chegando. Mas a satisfação e a alegria de saber que estava cumprindo um propósito de Deus era maior do que tudo, de levar vidas para os céus. Então ali a gente encontrava pessoas mutiladas, queimadas, porque tudo lá é feito com carvão ou com madeira. Então é criança queimada, mulheres queimadas, uma coisa séria. E a gente ia para aqueles lugares ali e via aquele povo feliz, sorrindo. E quando nós chegamos numa tabanca, aí eles disseram assim, a gente está cansado de ter só um cultinho e ir embora. A gente quer igreja. A gente quer um tempo para a gente congregar. E isso dói no nosso coração, irmãos. Quando nós temos esse tempo todinho que muitos não iam para a igreja, hoje estão querendo congregar e não estão tendo a chance. Eles lá já estavam pedindo, queremos congregar. Queremos um lugar para a gente fazer a vontade de Deus. Quando Deus me dá a oportunidade de viajar, para onde eu vou, para São Paulo, para onde Deus me manda, também eu vou para pregar o Evangelho. Eu vou pronta para compartilhar. Se vamos à volta do Mochotó, sertão de Pernambuco, também vou para compartilhar do Evangelho. Amém. Mas nós não chegamos lá de mão vazia, não. Os missionários de lá sabem disso, que nós não chegamos de mão vazia. Nós sempre levamos roupas e outras coisas, mas para ajudar aqueles que são carentes da área. Então, quando a gente chega, os irmãos chegam lá e dizem o que foi que a pastora trouxe. Vamos ver para quem dá. Vamos dividir, vamos compartilhar, vamos somar. Então, o carro não sai daqui vazio. O carro sai com as coisas para dividir. Então, se vamos para Camalaú, nós vamos com o mesmo propósito de compartilhar e dividir as necessidades daqueles que estão precisando. Então, para onde nós formos, quando nós íamos para Queimadas, pastor Aderaldo, também compartilhar da palavra. Então, nós temos vários lugares que a gente sai para evangelizar, para pregar o evangelho. Não ficamos parados simplesmente esperando, não. A obra é de Deus, o trabalho é de Deus, então nós precisamos nos dedicar mais e fazer mais. Então, nós não podemos ficar sem assistir as pessoas necessitadas. Nós temos que assisti-las, dando aquilo que elas estão precisando. Então, se a barriga vazia, você já ficou de barriga vazia? Um dia eu fiquei de barriga vazia. Não foi porque eu estava passando fome, não. Foi um momento que eu passei, deu um sono tão grande, eu dormi de um jeito que eu disse, meu Deus, que sono é esse? Fraqueza. Então, assim, a pessoa com a barriga vazia, a barriga está pedindo, então ela não vai estar preocupada no que vai ouvir, não. Então, nós precisamos ver a necessidade do outro, não importa onde é que ele esteja, não. O importa é que ele está precisando de Jesus. Se estiver num bar, está precisando de Jesus. Se estiver fumando um cigarro, está precisando de Jesus. Se estiver na prostituição, está precisando de Jesus. Então, nós precisamos alcançar essas vidas. Então, quando a gente alcança, aí essa vida vem por completo para adorar ao Senhor. Então, no momento, nós estamos adorando aqui na live. À noite, nós estaremos fazendo o culto na igreja, hoje é ceia. Mas, durante a semana, nós também temos culto. Nas lives, nós temos sala de vídeo. Então, nós não paramos, não.
Não foi porque a pandemia veio que nós estamos em casa e nós não vamos fazer o trabalho do Senhor. Nada pode parar, irmão. Um ungido de Deus, um chamado, um preparado. Nada pode parar. Então a gente tem os meios. Deus permitiu que a pandemia viesse, mesmo no tempo que nós temos agora o quê? Internet. Nós podemos fazer o trabalho de Deus. Então nada pode deter o trabalho do Senhor. Amém. Nós fazemos a obra de Deus. Amém. Vamos dar continuidade, né, irmãos? Na introdução. Diz assim na terceira parte: temos uma responsabilidade maior, a de evangelizar toda criatura. Essa responsabilidade é conosco, né, com a igreja do Senhor, de evangelizar toda criatura. É por isso que lá em Marcos 16, né, 15 diz: e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Isso foi o Senhor que mandou. Essa responsabilidade é da igreja. A igreja somos nós. Fazer discípulos. Né? Fazer discípulos. E diz assim: de todas as nações. Então nada pode impedir da gente ir para outra nação. Nada pode impedir a gente ir para outro estado. Nada pode impedir da gente ir para outro bairro ou para outra cidade. Né? Nós temos que fazer o quê? Discípulo. Discípulos. Vamos botar no plural, né? No plural que é melhor. Discípulos. Eu e você temos um compromisso. Não compete só a mim, não compete só aos diáconos ou à liderança da igreja a fazer discípulo. Ovelha gera ovelha. Então nós temos que fazer discípulos. Não importa o tempo que nós estamos vivendo, nós temos que, onde tivermos a oportunidade, nós temos que pregar o Cristo ressuscitado. Amém? Diácono Aderval. Aí diz mais aqui, né, irmão? Mas também temos uma responsabilidade social. Somos responsáveis primeiramente por nós, né? Primeiramente por nós somos responsáveis, né? Aí diz só aqui, um minutinho aí. Somos responsáveis primeiro por nós. Por quê, irmãos? Nós temos que ter cuidado com o que nós estamos pregando. Primeiro, nós temos que viver a palavra. E nós não podemos dizer qualquer coisa. Nós não podemos falar qualquer coisa. Nós temos que falar o que está na palavra. E o cuidado com nós é com a nossa saúde. Esse cuidado da nossa saúde. Esse cuidado do que nós vamos viver, como nós vamos viver, porque o testemunho fala mais alto. Quantas coisas eu deixo de viver por causa de quê? Do testemunho, da palavra. Então, se a palavra me diz que eu posso, eu posso. Se a palavra diz que eu não posso. Nem vou aconselhar uma pessoa errada. Eu vou aconselhar a pessoa certa. Então, vamos orientar certo de acordo com a palavra. Viver a palavra. Amém, Diácono Aderval? sim, eu quero ler esse versículo aqui em 1 Tessalonicenses, né, que fala somos responsáveis primeiramente por nós, 4, 11 e 12, que diz assim, irmãos, olha. 4, né, 11 e 12. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidado que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar, né? Então temos que trabalhar, né? Exercer a prática do amor e da fraternidade. Nós temos que trabalhar e ajudar as pessoas necessitadas. E diz mais assim, né, irmãos? E a diligenciar-se por viver tranquilamente e cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos. Aí aqui 1 Timóteo, né? 1 Timóteo 5,8 diz assim, ó, 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé
e é pior do que um descrente. Né, irmão? A gente tem que ter cuidado de nós. Testemunho em família, Testemunho na sociedade, quando ele diz de na casa, vizinhança. né? Quando ele diz de casa, né? Na casa. Se não tem cuidado do que é seu, o que é da casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Então nós, irmãos, temos que trabalhar com dignidade, com sinceridade, com respeito, né? Trabalhar, se esforçar e cuidado de que casa, família, o testemunho, a vida espiritual, ajudar o seu irmão, primeiramente em casa, depois os de fora, né? Depois de fora. E Deus vai sempre abençoar, irmão, né? Deus vai se abençoar. Deus vai abençoar nossas vidas. Então temos que dar testemunho verdadeiro. Nós não sabemos, sempre eu digo, né? O dia, a hora que Jesus vem buscar a sua igreja. Muitos dizem, mas não vem agora não. Não sei. Pode demorar 10, 20, 30, 50, 100 anos. Mas ele pode demorar também um dia, 2 dias. Nós não sabemos do jeito que está acontecendo. Então é tempo da igreja, né? Se despertar. É tempo da igreja se cuidar, né? Vigiar. Cuidado de casa, como diz aqui Paulo, né? A Timóteo, né? Porque se não se cuida de si mesmo, não se cuida de casa, é pior do que um descrente, é a Bíblia que está dizendo. Então, o nosso testemunho é importante dentro de casa, começa dentro da sua casa, o seu testemunho, o seu exemplo, a sua vida. Os vizinhos, eles vão ver você como um cristão, eles vão ver, né? E o diabo usa as pessoas para nos apontar, e se você não dá um verdadeiro testemunho, eles vão acusar você e você vai passar por vergonha, irmão. Então, o verdadeiro cristão, ele tem que estar com a vida na presença de Deus. Seus vizinhos veem que você é realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus, que você realmente é uma pessoa de responsabilidade, uma pessoa trabalhadora, não é verdade? Então, nós temos que cuidar de nós mesmos, vigiar nós mesmos. Se a gente está doente, a gente tem que procurar um médico para tratar a nossa vida, né? Se está doente espiritualmente, vá se ajoelhar, vá orar, vá pedir a Deus misericórdia, perdão, vá ler a palavra, vá orar, vá pregar o evangelho para o seu irmão, seu pai, sua mãe, né? Seu sobrinho, sua família, e dá o testemunho dentro da sua casa para que eles vejam que você realmente é um servo de Deus, né? E você realmente vai ser aprovado por Deus e pelos da sua casa e pelos de fora, para não acusar você. É muito feio a gente ouvir dizer, mas fulano é um crente, mas é um crente muito do Paraguai. Misericórdia, né, irmão? Então vamos cuidar de nós, espiritualmente, fisicamente, porque Ele, o nosso Deus, Ele está vendo tudo. E nós temos que vigiar nessa causa, né? É evangelização e responsabilidade social. Você tem um compromisso com Deus, né? De fazer a sua parte de um cristão verdadeiro, de dar continuidade à obra do Senhor aqui na terra. E nós não podemos pregar o evangelho de todo jeito, né? Nós não podemos pregar o evangelho de todo jeito. Nós temos que ter vida no altar, para que os milagres de Deus aconteçam na nossa vida, para que os sobrenaturais de Deus aconteçam na nossa vida. Veja como é lindo, como é maravilhoso você chegar na casa de alguém, ser bem recebido, né? E alguém dizer, irmão, ore pela minha filha, ore pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha irmã que está doente, né? Está ali fraca, e você orar e no outro dia ou no mesmo dia, aquela pessoa ser curada, ser abençoada. O que é que eles vão falar de vocês? Olha, veio um grupo de irmãos aqui, oraram por nós aqui, e fulano foi curado e a gente se sentiu bem. Por quê, irmão? Porque Deus está presente. Nós não podemos fazer a nossa vontade, nós temos a direção de Deus na nossa vida. Senhor, toma a nossa frente, Senhor. Toma a nossa direção, abençoa o trabalho, abençoe. Teu Espírito Santo, use-nos para a tua glória. E assim a obra, irmão, é feita na terra, né? Deus vai abençoar quando a gente faz com amor, quando a gente faz com alegria, quando a gente faz com prazer, de toda a nossa alma, de toda a nossa fé, de toda a nossa força. Deus abençoa e o resultado chega na nossa vida. E aquelas famílias vão ser abençoadas através da sua visita, porque Deus está na frente. Somos apenas usados por Deus, né?
Somos apenas, porque nós não somos Instrumentos nada. de Deus, Somos um servos. instrumento de Deus para abençoar aquelas vidas. Porque a bênção vem do Senhor e você vai fazer a sua parte, né? Você fazendo a sua parte, você está edificando espiritualmente a sua vida na presença de Deus. Amém? Vamos para o primeiro ponto da nossa lição, né, irmãos? Porque a introdução é muito grande, senão a gente não vai terminar. Jesus veio principalmente para salvar o mundo, né? A principal causa de Deus ter enviado seu Filho ao mundo foi para salvar o mundo, né? Não foi para dar riqueza ao povo na terra, não. Né? Não foi para dar riqueza, foi para salvar o mundo. Aí diz aqui assim, ó, o versículo 18 e 19 define sua missão principal, né? Lá de Lucas, né? Onde a gente lembra o 4. Ele veio trazer o evangelho, as boas novas. Aqueles que não tinham esperança nenhuma de salvação. Todos os homens são pecadores e carecem da glória de Deus. Romano 3, 23. Já é o versículo falado agora, né? Todos os homens, né? Todos os homens são pecadores e todos carecem da glória de Deus. Todos carecem. Todos os homens na terra, né? Precisam, é necessitado da glória de Deus. Então Jesus, ele veio para nos salvar. Você foi alcançado, eu fui alcançado, a pastora foi alcançada pela misericórdia de Deus. Não é porque nós merecemos não, irmãos, né? Ele veio evangelizar os... A pastora está citando aqui, mostrando aqui, ele veio evangelizar os pobres. Mas ele veio evangelizar os ricos também. Pobre, rico, preto, branco, pequeno, grande, médio, né, irmão? Ele veio evangelizar todos aqueles que estavam perdidos. Nós andávamos desgarrados, né, por este mundo, feito uma folha seca que quando o vento batia, ia sem direção nenhuma. Para era a onde nossa o vento vida. Levasse, a folha né? ia. Sem direção nenhuma, era a nossa vida. Mas hoje você tem uma direção para caminhar. Você não pode mais dirigir caminhar num caminho que o seu coração manda não, que você quer não. Você tem que agora caminhar no caminho que Deus está mandando. Olha, o caminho é esse aqui. Esse é o caminho, a minha palavra. Você tem, essa é a bússola que vai, né, lhe levar à terra prometida. Se você não for por aqui, você não vai chegar lá, né, irmãos? Então nós temos que caminhar agora. Nascemos de novo. Por quê? Porque você conheceu o evangelho da salvação. Você agora conheceu o verdadeiro Salvador. E o Salvador é Jesus Cristo. Então você é abençoado por Deus. Porque você alcançou a graça de Deus, que é Jesus, na sua vida. Então temos, irmão, que profetizar essa graça de Deus para a sua família, para a minha família, para o seu vizinho, para nossos amigos, para o nosso próximo. É um direito seu que Deus lhe deu. É uma responsabilidade sua de levar essa palavra, porque a lição é evangelizar. A lição é pregar o evangelho. E um cristão, ele tem que ter esse prazer de pregar o evangelho de Deus, irmão. Não se envergonhar, não se intimidar de pregar o evangelho do Senhor, né? A palavra de Deus. Ontem eu estava falando aqui, na minha garagem, estava falando para um cabo da polícia, que é vizinho meu, que ele é afastado do caminho do Senhor, né? E um vizinho meu também aqui, que é cristão. Então estamos falando da palavra de Deus, estava mostrando ele a palavra do Senhor. Meu irmão, você não pode... Ele se afastou porque estava olhando para o homem. Eu digo, se você olhar para o homem, meu irmão, você não vai andar no caminho certo de Deus. Você tem que olhar para Jesus. Você tem que se espelhar em Jesus, porque você olhando para Jesus, você não perde, você não vai sair do caminho certo. O homem tem defeito. Se você olhar para mim, você vai ver defeito. Se você olhar para esse fulano, você vai ver defeito. Mas se você olhar para Jesus, você não vai ver defeito. Então volte, porque nós não sabemos nem o tempo e nem a hora que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Ele pode vir até hoje à tarde, até hoje à noite. Não sei, daqui
há 100 anos, 10 anos, 5 anos. E se você estiver afastado do caminho do Senhor? Jesus veio para nos salvar, para nos dar vida. Eu dei o exemplo daquela última hora daquele ladrão da cruz, né? Porque o pessoal pensa que Jesus veio salvar só os bonzinhos, santos. Não. Aquele malfeitor da cruz era bom, né? Era um homem bom? Era um homem mau, era um malfeitor, era um ladrão, era um homicida, sei lá o que é que ele fez, se ele matou, se ele roubou. Eu sei que ele estava ali porque estava pagando pelo que ele fez. Mas na última hora, ele foi salvo. Sabe por quê? Porque ele encontrou com o Salvador e reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Ele reconheceu que Jesus é o Filho. Um blasfemou, mas o outro se humilhou. E o que se humilhou e reconheceu que Jesus era o Filho de Deus foi salvo na última hora. Nem todo mundo, irmão, tem essa oportunidade, né, de encontrar a salvação na última hora. Infelizmente. Mas aquele foi feliz, porque na última hora de vida dele, ele encontrou com o Salvador. E ele foi salvo. Por quê? Porque ele reconheceu que ele estava errado e que Jesus era o certo e Jesus podia fazer algo por ele. E Jesus fez, porque ele se humilhou diante do Senhor. Então, esse foi o papel de Jesus, veio salvar os necessitados. Aquele homem era necessitado, aquele de outro lado também era outro necessitado. Mas ele, de vez de se humilhar, ele blasfemou, né? Mas um reconheceu. Então, aqueles que aceitam Jesus como Salvador é salvo. Agora tem que fazer a vontade de Deus, né? Tem que fazer a vontade de Deus. Amém? A pastora quer falar? Não, pode seguir. No entanto, a sua vontade de salvar o mundo não lhe tirava a necessidade de melhorá-lo. Existia tantas necessidades no mundo onde Jesus vivia que lhe parecia impossível ignorá-las. Ele era um homem que tinha vindo do céu, né? Jesus veio do céu, está lá em João 1, 9, 14 e 3, 2. Ele melhor do que ninguém sabia da glória do reino celestial. Mas ao descer a nós, viu a miséria humana e não fez pouco caso dela. Ele mostrou compaixão pelas pessoas que sofriam. Com certeza, né, irmão? Ele sabia melhor do que nós a situação na terra, né? Ele fez pouco caso dela. Ele mostrou compaixão pelas pessoas que sofriam. Ele teve amor, irmão. Ele teve sentimento, né? Ele viu a necessidade das pessoas. Nós não podemos, irmãos, né, condená-las. Muitas vezes a gente abre nossa boca e dizer: esse não tem jeito, esse não presta para nada. Misericórdia. Não, presta sim. Jesus salva, né? Jesus teve compaixão, Jesus teve amor, cuidou, Jesus cuidou de nós, né? E ele salvou. Ele sabia muito melhor do que nós, porque a visão dele era espiritual. Ele veio do céu para nos salvar. E muitas vezes a gente vê um mendigo na rua, um necessitado na rua, e a gente não procura ajudar. E, biblicamente, na palavra de Deus, é para a gente ajudar. Aí vem a palavra, né? Pena, né? Não é para ter gente. pena. É para sentir compaixão, se compadecer daquela pessoa, da situação que aquela pessoa está vivendo. Mas, ultimamente, o que mais se vê é pena. As pessoas sentindo pena. E o nosso estimado pastor Eloy dizia assim: pena quem tem é galinha, né? Os animais de pena, eles têm pena. A gente não tem pena não, a gente tem que sentir compaixão pelas pessoas, se compadecendo delas e vendo uma forma de tirar elas daquela situação em que elas estão vivendo. Porque quando a pessoa vive numa situação dessa e tem um encontro com Jesus, é uma mudança total de vida, é uma transformação, é uma vida alcançada. Então, nós vimos que Jesus veio para os pobres. Então, os pobres de espírito. A riqueza pode ser rico. Não quer dizer nada, quer dizer que também é pobre de espírito, é carente.
O rico também pode morar no céu. Ninguém está impedindo do rico morar no céu, não, aqui. Nós estamos dizendo que espiritualmente é pobre, é carente, é necessitado da palavra de Deus. Tem muitas pessoas carentes da palavra de Deus. E tem muita gente que é pobre financeiramente e é rico porque tem o quê? A experiência de ter uma intimidade com Deus. Quando se tem essa intimidade com Deus, aí as coisas mudam. Então a gente tem que saber que nós temos que dar graças a Deus por todos esses momentos, essas situações que a gente vive. Então, tinha o quê? As pessoas necessitadas. E Jesus procurava melhorar aquela situação. Jesus sempre estava pronto para melhorar. Se tinha uma pessoa que estava, vamos dizer, cego, Jesus dava visão. Se tinha uma pessoa enlutada com um parente que tinha falecido, a gente sabe que Jesus ressuscitou. As pessoas Jesus mandava levantar, como mandou Lázaro, e o filho da viúva de Naim, Jesus trouxe vida. Então, onde Jesus chegava, ele mudava aquela situação e aquele momento. Então, também no nosso dia, nós temos que crer no que Jesus está fazendo, na obra que ele está fazendo, e nós temos que esperar. Então, esperar o quê? Que Jesus tinha compaixão pelas pessoas que sofriam. E quantas pessoas estão sofrendo e não contam para ninguém o que está passando? Não diz o que está vivendo. Nós estamos no século antes, quando eu estava no seminário, eu dizia assim, nós estamos no tempo, no século da tendinite, né? Da tendinite, do estresse. Hoje o estresse não é mais estresse, nós estamos no século da depressão. As pessoas ansiosas demais pelo amanhã, pelo que vai acontecer, e termina fazendo certas coisas que não deveriam fazer. Então a ansiedade, a depressão, a pessoa fica depressiva, triste muitas vezes no seu lar pelo que está vivendo, pelos problemas que está enfrentando. Muitas vezes não compartilha com ninguém, ou se compartilha, tem medo que a pessoa conte. Então Jesus veio justamente para essas pessoas que estavam sofrendo. E no versículo, pastora, 36 de Mateus 9, diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não tinham pastor. Né? A multidão vinha para Jesus, ouvia Jesus, né? E Jesus viu que elas estavam muito exaustas, né? Estavam sofrendo, né? E Jesus se compadeceu delas e ajudou e abençoou, né? Como ovelhas que caminhavam, né? Sem nenhuma direção, ovelhas que não têm pastor. E Jesus estava abençoando, pregando, ensinando a palavra. E no capítulo 14, o verso 14 de Mateus, né? Ele diz também assim, ó, Mateus 14 e o verso 14. Jesus abençoando e ajudando, né? Diz assim: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Então, foi o papel de Jesus? Foi. De trazer a palavra de Deus e de fazer os sinais, os grandes sinais, os milagres acontecer. Então, essa mesma responsabilidade nós temos, irmão. Agora, só que nós precisamos buscar mais a Deus, né? Nós precisamos chegar mais perto de Deus. Nós precisamos renunciar às coisas do mundo para que esse poder chegue em nossas vidas e que possamos também orar pelos enfermos, né? E ver o milagre de Deus acontecer na hora. Porque Jesus, ele pregava a palavra e Jesus orava pelos enfermos. E eles eram curados. E quando as pessoas viam que Jesus curava, trazia as pessoas doentes. Porque acreditavam em Jesus. Né? Porque eles viam, além da palavra, eles viam os sinais que Jesus operava. Sinais que homem nenhum na terra fazia. Então Jesus fez. E ele faz. E ele vai fazer mais ainda.
Amém. Né? Nas Glória vidas. a Deus, Então, aleluia. Nós temos, ele nos concedeu esse poder, irmão. Quando ele foi, né? Ele deu autoridade aos apóstolos, aos discípulos, né? De orar pelos enfermos e eles ser curados. De orar pelos o morto e ressuscitar. Não o homem que ressuscitou, mas era o poder de Deus. Então Jesus fez isso, né? E muitas vezes, irmãos, os discípulos nem oravam e muitas vezes nem falavam nada, só com a resta, as pessoas que estavam nas calçadas doentes eram curados. Era o poder de quem? Dos discípulos? Não, era o poder de Deus. Foi o poder de Deus. Jesus deu autoridade a eles para fazer isso. Então eles fizeram. Por que aqueles homens faziam sinais também? Porque eles reconheceram o poder de Deus. Houve convenção de verdade, né? Houve um novo nascimento de verdade na vida daqueles discípulos, naqueles apóstolos. E eles trabalhavam com amor, trabalhavam com toda a sua força, com toda a sua fé, né? Sem pensar nas coisas materiais, mas sim nas espirituais. Eles davam crédito, né? Em primeiro lugar ao Senhor Jesus, a palavra de Deus. Eles obedeceram ao Senhor. E quando nós obedecemos, nós vemos os milagres de Deus acontecer. Nós vemos os milagres de Deus acontecer. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão, por isso, né? Porque Deus deu autoridade a você para você fazer isso. Você tem essa autoridade. Cabe você obedecer ao Senhor para que a obra seja realizada. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, pastora? Amém. Aqui vemos em Lucas, né? 4, 16, 19, que na sinagoga em Nazaré, Jesus leu parte da profecia de Isaías 61, 1 a 2, e afirmou que nele essa profecia se cumpria. Percebemos aí o seu exemplar ensino sobre salvar e melhorar o mundo. Nesse texto, que é chamado por alguns de o Manifesto de Nazaré, percebemos a missão integral de Jesus e consequentemente, a nossa, né? A nossa. É quando Jesus lê o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres e enviou para restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos cegos, aos presos. Jesus se auto-revela, disse: essa palavra se cumpriu hoje, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Hoje nós também podemos pregar as boas novas. Todos nós podemos dar testemunho das boas novas. Amém, né? A gente já falou dessa de libertar os oprimidos, né? Já falou aqui, apregoar o ano aceitável do Senhor. Leon Morris afirma, o que é que Leon Morris afirma? Que o ano aceitável significa a era da salvação. Fala do desejo de Jesus de que todo homem, durante a sua vida, tenha uma experiência de nascer de novo e assim ser salvo. Então, o desejo de Jesus é que todo homem, né, no sentido genérico, homem, mulher, jovem, adolescente, criança, tenha esse encontro com Jesus e viva uma vida de experiência, de testemunho e de intimidade com Deus. De intimidade com Deus. Quando eu leio essa passagem, eu lembro de uma criança, uma adolescente de 13 anos, que ela aceitou Jesus aos 13 anos, e ela na casa dela fez uma escola para criança,
E ela foi ensinando as crianças, e ela, em um ano, ela ganhou 100 crianças para Jesus. 100 crianças para Jesus. Os pastores dela ficavam admirados, a dedicação todinha dela com as crianças. E nós vimos um vídeo na igreja sobre isso. E quando nós fomos também para o evento no centro de convenções, eu esqueci agora o nome desse evento que tem da igreja Batista ali de Afogados, o pastor Jeconias, que tem esse evento. E nós vimos essa menina, essa criança, que hoje é em memória, quando ela completou os seus 14 anos. Ela sofreu um acidente de carro com sua família e ela partiu para a glória. Mas esses, de 13 aos 14 anos, ela pregou o evangelho. E ela, em um ano, ganhou 100 vidas para Jesus. Em um ano. E nós, o que é que nós podemos fazer? Nós estamos falando de missões. Muitas vezes a gente pensa que missões é só na casa do vizinho. E missões está dentro da nossa casa. Está no meio da nossa família, da nossa parentela. Tem alguém precisando de Jesus. Na nossa vizinhança tem alguém precisando de Jesus. No nosso bairro nós podemos encontrar alguém precisando de Jesus. E onde nos encontrarmos com alguém, nós precisamos falar, mas falar de Jesus. Não falar mal de ninguém. Falar sempre do nosso amado e bom Jesus. Diácono Adevaldo. No capítulo 3 de João, verso 3, né? A gente vê ali quando Nicodemos visita Jesus. Aí o que é que Jesus diz para ele? Porque ele diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite veio ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele, né? Então Nicodemos viu isso em Jesus Cristo. Ninguém poderia fazer aqueles sinais que Jesus estava fazendo se Deus não estivesse com ele. Aí Jesus disse a ele, né? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, né, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, essa foi a resposta que Jesus disse para Nicodemos. E assim começou, né, Nicodemos conversar com Jesus, Jesus com ele. Então, o homem, ele tem que nascer de novo. Porque se ele não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Então, o cristão nasceu de novo e ele tem que dar esse exemplo de cristão, né? Em todos os lugares que ele passa, né? Aí Nicodemo pensava que nascer de novo era voltar para o ventre da mãe e nascer. Não era assim, não é impossível isso, né? É impossível. Então, você tem que ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e aceitar a palavra de Deus no seu coração e viver essa palavra santa e poderosa na sua vida. Deixar essa palavra fluir no seu coração e seguir essa palavra, né? Seguir. Fazer a vontade de Deus. Buscar a Deus. Porque muita gente, irmão, sempre deseja um dia, quando morrer, morar no céu. A Rede Globo tem um céu. Todo mundo que morre está lá no céu e está vendo a gente, está rezando, orando pela gente aqui na terra. Eles têm esse céu, eles têm essa ideologia, né? Mas na verdade não é assim não. Nascer de novo é aceitar Jesus, o Filho de Deus, como seu Salvador, único e suficiente. E obedecer e viver uma vida diferente da que vivia atrás. Não é praticar as mesmas coisas que fazia. É renunciar ao pecado. Renunciar às coisas que Deus não se agrada. É ter uma vida nova, uma vida de obediência a Deus. É ter amor, é ter compaixão como Jesus tem. É ter sentimento. É procurar ajudar o próximo, né? É procurar fazer o bem. É desejar o bem para o seu próximo. É procurar se alegrar com a alegria do seu próximo, né? É procurar ajudar quem está precisando.
é ter uma vida completamente diferente. É nascer de novo, irmão. Jesus disse para Nicodemo, Nicodemo era um grande religioso. Né? Ele reconheceu que Jesus era Deus. Né? Se Deus não estivesse com ele, Jesus não fazia aqueles sinais. Ele viu o que Jesus fazia e sabia que Deus estava com ele. Por isso que ele foi conversar com Jesus. E Jesus teve uma conversa com Nicodemos. Né? E Jesus conversou com muitos na terra. Pregou o evangelho. Né? Ensinou a palavra de Deus. Eu me lembro que eu nunca me esqueço, né, de sair quando a igreja estava iniciando, mas muito mais além, já tinha um templo na Rua 14. Eu saí um dia sozinho para pregar o evangelho. E eu vi um homem muito estranho. E eu não tive medo, né, porque eu sabia que Deus estava comigo. E eu preguei o evangelho para ele. Primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo, quarto domingo. Ele, no terceiro domingo, disse: ó, irmão, se você souber quem eu sou, você não vai nunca mais pregar o evangelho para mim. A minha resposta foi essa: não interessa quem você é. O que interessa agora é que eu estou pregando a palavra de Deus para você. Porque você precisa de Deus. E depois ele começou a conversar comigo. Ele sabe o que foi que aconteceu? Ele aceitou Jesus e morreu com Jesus. Era um bandido, meu irmão. Era um malfeitor. Né? Ele quebrou a pistola dele na minha frente, na casa da amante. Veio para a igreja, as irmãs da igreja conheceram quem estava na igreja. Deu testemunho, foi para a Casa Amarela. Queria evangelizar comigo. Eu disse: meu Deus, e agora? Era um homem procurado pela polícia e pelos bandidos. Aí foi que ele fez: irmão, eu voltei, aconselhei voltar para a mulher dele, que ele tinha uma mulher de verdade, uma mulher casada. Voltou, né, para a mulher dele. Eu aconselhei ir embora para outro estado, porque se ele ficasse aqui ele ia morrer. Mas ele disse: não, eu vou ficar aqui. E realmente vieram e mataram ele, mas a mulher disse que morreu salvo. Não reagiu a nada. Mas aquele homem morreu salvo, irmão. Né? O diabo perdeu aquele homem e Jesus ganhou. Por quê? Porque o papel de cada um de nós é pregar o evangelho para as pessoas necessitadas, carentes. Ele era um carente da palavra de Deus e a palavra chegou até ele e salvou. Eu era um carente da palavra de Deus e a palavra chegou até mim e eu estou aqui pelejando na terra até o dia que Deus permitir. E para eu ser salvo eu tenho que ser fiel até a morte. É feito você, né? Nós temos que estar na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, essa fé viva, né? Até a hora da nossa morte, para poder entrar no reino de Deus. Diz: olha, em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não tem o poder de entrar no reino de Deus. Então é preciso o novo nascimento. E o novo nascimento é testemunhar de Jesus, dar exemplo. Dar exemplo, não escandalizar a palavra de Deus, mas dá exemplo à palavra de Deus. Dá exemplo. Aonde você chegar, você ser reconhecido como uma mulher de Deus e como um homem de Deus. Amém? Jesus falou muito do céu. Nos evangelhos, a palavra céu aparece aproximadamente 140 vezes, demonstrando o interesse de Jesus em que o homem pense nas coisas celestes em primeiro lugar. Mateus 6,33. O mesmo sentimento teve o apóstolo Paulo, quando nos orienta a buscar, a pesar prioritariamente nas coisas que são do céu, e não nas que aqui na terra tem, né? Nas coisas da terra. Colossenses 3, 1 e 2. Infelizmente, né? Eu queria dar uma palavra aí sobre o céu. É que no Antigo Testamento eles não trabalhavam a palavra céu. Era o céu, né? Eles trabalhavam a palavra céu. Se for até o céu, tu aí estás. Né? Se deixo lá embaixo, tu também estás, né? O salmista Davi. E a gente no Antigo Testamento não vai ver assim uma apresentação tão grande de fala de céu, mas sim de Seol. E no Novo Testamento a gente já vê Jesus apresentando aos discípulos
e aos demais a necessidade de apresentar aos céus, os céus. Né? Não é esse céu que a gente vê. A gente sabe que tem vários céus até chegar ao céu onde Deus está. Né? Que o apóstolo Paulo disse que foi até o terceiro ou foi o quarto céu. E ele teve a visão e a experiência que no capítulo 16, segundo os Coríntios, ele fala sobre essa ida dele, essa visão que ele teve de ir aos céus, mas ainda não chegou no céu onde verdadeiramente Deus está. Então não vai ser a primeira camada nem a segunda camada, daí nós vamos ver onde Deus está. Mas o próprio Jesus, ele nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são 4 evangelhos, ele fala sobre o céu, a importância de cada um de nós apresentarmos a pessoa de uma decisão com Cristo, porque nós temos 2 caminhos. Um caminho leva ao céu e o outro leva ao inferno. Jesus apresentou esses 2 caminhos. Jesus disse: vocês têm a oportunidade de decidir que se você quer céu ou se você quer o inferno. É nós quem tomamos a decisão. Mas em compensação somos nós que temos que levar essa pregação, de apresentar essa palavra. São poucas pessoas que têm a coragem de dizer sobre céu e inferno. Também não compete a nós colocar ninguém no céu nem no inferno. Nós não somos juiz. Nós não estamos aqui para julgar. Nós não estamos para julgar. Então nós temos que saber que quem tomou a decisão foi o ladrão que estava ali na cruz. Na última hora, ele pediu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, na última hora, o ladrão tomou a decisão dele. Então, tem pessoas que têm a oportunidade até a última hora. Na última hora, toma a decisão. Amém. Glória na última a Deus. hora. Glória a Deus, né? Por essa oportunidade. Deus dá oportunidade grande. Amém. A muitas pessoas. Esses são abençoados, são bem-aventurados mesmo, né, irmão? De ter Então, essa oportunidade de Deus de tomar a decisão na última hora. Enquanto tem muitos que não têm essas condições, né? Então nós temos que ter a visão que Jesus teve. Jesus tinha uma missão. E a missão era levar a fé, o amor e a esperança às pessoas. Principalmente a salvação, que é de graça. De graça, a salvação é de graça. Eu e você não pagamos nada pela nossa salvação. Ninguém pense que pagou preço, paguei o alto preço. Quem pagou foi Jesus na cruz do Calvário. Foi Jesus que pagou. Quem tirou o meu e o teu pecado foi Jesus. Não foi outra pessoa. Glória a Deus. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi Tomé, não foi Tiago. Não foi nenhum desses, foi Jesus. Jesus veio para dar o quê? Salvação. E ele cumpriu a sua missão. Você está sobre uma missão. Você tem uma missão. Não passe para outras pessoas a sua missão. A sua missão de falar de Jesus aonde quer que você esteja. Aonde quer que você esteja. Fale de Jesus. Eu digo que eu passei 5 anos na faculdade de psicologia, mas eu falava de Jesus, e minhas amigas e as que continuam conversando comigo pelo Zap sabem muito bem que eu sempre falo de Jesus. Ainda continuo falando para elas de Jesus. Sempre falei para os professores de Jesus. Se acreditam ou não, o problema é deles. Mas a minha parte eu fiz. O meu propósito eu fiz com Deus. Então, assim, enquanto eu estava na África pregando o Evangelho, teve uma professora que eu gosto muito dela, ela marcou muito na minha vida, era professora de antropologia. E quando ela estava dando aula por conhecimento bíblico, ela sabia que eu tenho muito conhecimento da Bíblia, e eu ajudava ela nas aulas e ela se sentia muito bem.
E quando foi nos dias que eu estava na África, ela disse assim, nossa, como a pastora faz falta na sala de aula. Porque ela é quem mais participa e quem mais contribui na aula que eu estou dando. E eu trazia histórias passadas da Bíblia. E batia com a filosofia, que ela é filósofa, doutora em filosofia. Doutora em filosofia. Então, a gente tinha essa liberdade, né, com a doutora Marjone Leite. Ela, professora, continua ensinando lá e contribuindo para o crescimento daqueles que querem crescer, né, assim, de conhecimento. Mas na oportunidade eu falava, eu dizia o que tem, a palavra de Deus. Então, irmãos, não percam tempo. Se tiver o seu zap, use ele para pregar o evangelho. Se tiver o Telegram, use ele para pregar o evangelho. O que você tiver, use o Instagram para pregar o evangelho. Use o Facebook para pregar o evangelho. E você vai fazer a diferença onde você estiver. Então Jesus, ele falou 140 vezes sobre céu. Nós sabemos que nós também precisamos pregar, porque o céu é o destino de todos nós. Eu quero morar no céu. Eu não sei você, mas eu quero morar no céu. Quando eu estive doente agora recentemente, muito doente, eu achei que eu já ia para o céu. Eu sei que não é diretamente para o céu. Claro, nós vamos passar um tempo aqui esperando até Cristo vir buscar. Mas eu achava, eu vou dormir no Senhor e vou aguardar a volta dele. Quando ele vier buscar, eu sei que eu estou preparada. Então, temos que ter essa convicção de fato de estar preparada. Eu tinha convicção no meu coração. Em meio àquela enfermidade todinha, eu tinha a certeza, se eu partisse ali, eu iria para o lugar que Deus iria me colocar para aguardar a vinda do seu filho. E outra coisa, mesmo enferma, eu ainda preguei o evangelho para um médico. Mandei chamar o médico veio e eu falei de Jesus para ele. E ele simplesmente ouviu e bem direitinho o que Deus tinha para falar para ele. Então, use o seu tempo para falar de Jesus, Diácono Adevaldo. Amém. Então, a gente está vendo aqui, né? A missão principal de Jesus da igreja é salvar. Da igreja é salvar a alma. É evangelizar e apontar para o novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. Se a igreja não cumprir essa missão, ninguém mais o fará. Né? A gente vê em 2 Pedro 3,13, que diz assim, nós, porém, segundo a sua promessa, eu e você, a igreja do Senhor, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Se você crê isso, irmão, você vai ver, você vai desfrutar, né? Mas é preciso você crer, é você aceitar. No versículo 9... Peraí, deixa eu falar uma coisa. Sobre um novo céus e uma nova terra. Nós sabemos que tem gente pensando que vai morar nessa terra. Quem quiser ficar com essa terra, faça bom proveito. Né? Porque aqui o pecado abundou, superabundou aqui neste lugar. Então o Senhor não iria deixar o seu povo nessa terra contaminada. Então vai descer do céu uma nova terra. São poucos que creem, mas é a palavra que está dizendo. Amém. Um novo céu e uma nova terra. Então nós vamos ter a oportunidade de habitar nessa nova terra, nessa nova morada que o Senhor está preparando para nós. Mas tem muitos que estão pensando que vão ficar nessa terra aqui antiga, com as mansões dos ricos que tem por aí, dos famosos. Eu não quero nenhuma dessas casas aí. Eu quero a minha casa celestial. Porque essa terra vai deixar de existir. Mas tem aí uma igreja que prega e vai ter essa terra. Mas a Bíblia diz que essa terra vai ser consumida. Vai ser um novo céu e uma nova terra, então. Se é um novo céu, até o céu vai ter outro céu.
Agora, por que, irmãos? Um novo céu, uma nova terra. Porque o céu lá foi contaminado também. Pelo quê? Pela desobediência de Lucifer. Isso. Né? Que era o maestro do coral do céu. Ele desobedeceu ao superior, ao Deus eterno. Ele queria ser mais do que Deus. E ninguém é mais do que Deus. Né? Ninguém é mais do que Deus. Então ele foi expulso do céu. Foi onde surgiu a primeira desobediência, o primeiro pecado. Né? Ele foi expulso e os que foram a favor dele também foram expulsos. São as legiões de demônios que existem aí. Aí o Senhor vai fazer novo céu e uma nova terra. A terra contaminada de pecado, um dia vai ser destruída também. E o Senhor vai fazer nova terra para os seus servos, os que creram na palavra de Deus, os que receberam Jesus como Salvador da sua vida e acreditaram no Filho de Deus, vão desfrutar dessa terra nova e do céu novo. No versículo 9, irmãos, né, é um alerta para as pessoas. Não retarda o Senhor a sua promessa. Qual promessa? Como alguns o julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Jesus vem vir buscar a sua igreja. E ele quer encontrar um povo santo para juntos subir com ele, né, para a glória eterna, para desfrutar das bênçãos de Deus que foi prometida, que é prometida para nós. Que Deus prometeu para você vai ser cumprido, né? E essa morada eterna vai se cumprir. Agora é preciso a gente crer e obedecer e fazer a vontade do Senhor. Porque Deus é bom, irmãos, né? Quando Ele cumpre uma promessa para você, Ele realiza essa promessa. Ele realiza. Pode ter pandemia, pode ter anemia, pode ter o que vier de doenças novas aí no mundo. A peste mais perigosa do mundo. Pode ter, pode acontecer, pode vir. Mas se Deus prometeu que vai te realizar uma promessa na tua vida aqui na terra, você vai passar por todas essas dificuldades, você vai vencer até receber a promessa que Deus lhe prometeu. Amém? Eu não tenho medo, irmão. A pandemia existe, o vírus existe, está matando muita gente, realmente está. Mas eu não tenho um tico de medo, eu não tenho. Graças a Deus, que sobre esse negócio de depressão, de ansiedade, dessas coisas aí, eu estou livre. Eu não me preocupo com isso, porque eu sei que um dia que, se Deus o livre, se Deus permitir que isso me pegue e me leve, eu vou morar no céu. Estou preocupado, né? Meu prazer não é aqui na terra, meu prazer é na promessa de Deus, é a terra celestial, a terra prometida, irmão, né? As coisas materiais aqui, ó, né? Isso não é o meu prazer, não. A minha fé não está firmada nas coisas materiais, não. A minha fé está firmada no Senhor. Então um dia, se Ele me levar, que Ele vai me levar, eu vou desfrutar da glória de Deus, porque eu creio na minha salvação, eu tenho fé, eu creio, porque o meu Deus colocou isso no meu coração, na minha mente, e não tem Satanás que tire isso do meu coração, porque a minha salvação é no Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, isso existe, tem muitas coisas aí mentirosas, tem, né? Mas isso é o homem, né? É o homem na terra, a corrupção, se aproveitando da situação para ganhar dinheiro, para juntar dinheiro na terra. Mas um dia, quando Deus pedir a alma dele, né? O que é que ele vai ter para o Senhor? Para desfrutar das suas bênçãos no céu. Se o interesse deles é o interesse material na terra. Morreu, deixou tudo aí. E o que foi que ele fez? Que ele se preparou para Jesus? Nada, irmão.
Então nós temos que se preocupar com as coisas espirituais, porque as coisas terrestres vai ficar na terra. Olhe, nem a pele que você carrega no seu corpo, né? O cabelo, a barba, aqui a barba de Adeval, branquinha, tá ficando velhinha, né? Branquinha, né? A pele aqui, ó, as unhas, nada disso vai subir, tudo vai ficar na terra. A gente vai receber um novo corpo. Só a nossa alma, nosso espírito, né? O resto fica tudo na terra. Então não adianta. É bom a gente ter um trocado, a gente ter um, né? Ajudar o próximo, tal, ser rico, né? Mas não com a visão no dinheiro, mas com a visão no Senhor. E procurar, se você tem, ajude quem não tem, né? Não fique só para você não. Ajude quem não tem. A igreja primitiva, né, os apóstolos, né, eles, como Pedro, né, eles tinham esse trabalho social de fazer das pessoas vender sua propriedade para ajudar as viúvas, ajudar os necessitados. E as pessoas vendiam, chegava lá e depositava para os apóstolos, para eles ajudar os necessitados e as viúvas. E hoje, será se você tem condições, coragem de fazer uma feira e dar para uma família pobre necessitada, né? Será se você tem coragem de vender uma propriedade sua para ajudar quem está precisando? Cabe a cada um de nós, irmão. Realmente as coisas hoje estão muito difíceis. A gente tem que confiar e colocar a nossa fé no Senhor nosso Deus. Porque quando a gente deposita a nossa fé no nosso Deus, as coisas materiais ficam para trás. Deus se responsabiliza por tudo. O importante é você ser feliz. O importante é você ser abençoado por Deus, né? Porque quem ajuda é feliz, irmão. Quem ajuda é feliz. Quando você ajuda um necessitado, você fica feliz, você fica alegre, você fica satisfeito. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor, ele se alegra quando a gente abençoa o necessitado, né? A gente abençoa, aquela pessoa fica feliz, fica alegre, então a gente fica alegre junto com ele. Porque isso é o papel de cada um de nós, cristão, é ajudar o nosso próximo, ajudar a nossa família, não é verdade? Não negar nada para a nossa família, nossos filhos, nossos irmãos, nossos parentes, nossos irmãos na fé. Então, quando você ajuda quem está passando necessidade, você é abençoado. Você sente uma alegria muito grande dentro de você. Você se sente satisfeito e a pessoa que recebeu a bênção se sente feliz, se sente satisfeita também. E é essa hora que você aproveita e fala do Evangelho. Você leva a palavra de Deus em primeiro lugar. Depois disso aqui, foi o Senhor que mandou para você, né? Aquela pessoa vai ficar satisfeita, porque recebeu a bênção espiritual e recebeu a bênção material que estava muito necessitada. O papel de todos os cristãos na terra é esse, meu irmão. Se todos os cristãos se unissem, não vê pastor brigando com pastor, porque um quer ser mais sábio do que o outro, porque um tem que ter uma palestra mais bonita do que a outra, porque um faz aquilo, o outro não faz, porque isso aqui está certo, isso aqui está errado. A igreja tem que se unir. Esses homens são de Deus, tem que se unir, tem que amar uns aos outros. Não ficar nessa separação, nessa discórdia, porque quem gosta disso é o inimigo. O inimigo é que está se aproveitando disso. A igreja do Senhor tem que ser unida. Se a igreja do Senhor se unir, a força na terra para destruir o inimigo vai ser maior, né? E o Senhor vem buscar mais rápido a sua igreja, porque a obra vai crescer automaticamente, muitíssima na terra, porque vai haver uma união, né, entre os irmãos. Esse negócio de igreja para lá, igreja para cá, a gente somos a igreja do Senhor, irmão. Temos que dar as mãos, se unir, pregar o Evangelho e fazer a vontade de Deus.
né? Ajudar os necessitados. Não ficar batendo boca um com o outro, com ganância, com ambição no dinheiro, que isso vai ficar na terra. Você morre, aí o dinheiro fica, você levou o quê? Você adoece, fica numa cama, você vai desfrutar do quê? Cadê os milhões? Né? Cadê o seu dinheiro? Vai tirar você de uma cama? Como é que você vai desfrutar do seu dinheiro ser doente numa cama? O importante, em primeiro lugar, é como Paulo disse, em primeiro lugar, as coisas do céu na nossa vida. E as demais coisas o Senhor resolve, o Senhor abençoa. O dono do banco que morreu. Né? A gente vê aquele presidente do Banco Santo André, tantos milhões na vida, tanto dinheiro, tanta ambição, ajuntou todo o seu tesouro na terra. E o que foi que ele teve para Deus? Nada. E até a morreu com própria pouco filha dinheiro. dele disse, o ar que nós respiramos de graça, sem pagar nada. E o meu pai, com tanto dinheiro, não teve condições de ter esse ar. Né? O ar De graça artificial, nem teve oportunidade. E o dinheiro que juntou? Cadê o dinheiro? Cadê a ambição do dinheiro? Para que serviu? Serviu para nada, meu irmão. Não serviu para nada. E a gente vê a briga, a cegueira do homem, porque não quer dar valor às coisas de Deus. Não quer abrir seus olhos espirituais para enxergar a verdade, a palavra de Deus, a verdade que liberta, que salva, que leva para um caminho certo, né? Que um dia, para que tesouro maior do que desfrutar da glória de Deus? Não tem tesouro na terra que faça isso, irmão. Ninguém compra a salvação. Ninguém compra a salvação. A salvação é Jesus Cristo, Ele é a justiça, Ele é a salvação, Ele é a nossa salvação, Ele é o único meio de salvação, que não tem dinheiro no mundo que compre. Então a gente vê, irmão, essa situação, quantas pessoas morrendo por causa às vezes, morrendo por ganância por dinheiro, o governo por ganância com dinheiro, até matando as pessoas para ganhar dinheiro. Isso está acontecendo no mundo todo, principalmente no nosso Brasil. Mas Jesus vai tomar de justiça disso. O Senhor Deus vai tomar de justiça disso. Entendeu, meu irmão? Muita gente está morrendo, mas nem todas essas pessoas que o governo aí anuncia que morreram, não tudo foi coronavírus não, Covid-19, pandemia não. Foi de outras doenças, porque eles estão ganhando dinheiro com isso. Né? Mas Deus vai tomar de conta de tudo. Deus vai agir de justiça com todos eles. E o importante é que você coloque a sua fé direcionada para Deus, nas coisas espirituais, porque as materiais Deus vai abençoar você. E você vai abençoar as outras pessoas também com o que Deus te dá. Amém. Né? É Deus dando a você e você abençoando também as outras pessoas. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Aí eu quero ler aqui a aplicação, né? Porque a gente vai dar continuidade a essa lição no próximo domingo, que é o ponto 2. Enquanto salvava o mundo, Jesus o melhorava. Aí diz aqui uma aplicação. Ao fazer boas obras, caridade, assistência social, nunca perca de vista que sua principal tarefa é evangelizar. Pregue as boas novas da salvação. Pregue o evangelho de libertação do pecado. Pregue a esperança da vida eterna. Isso está em primeiro lugar. Foi o que Jesus colocou em primeiro lugar. A palavra de Deus. As demais coisas, a cura, as necessidades das pessoas, né, os alimentos, os milagres, ficou em segundo lugar. Mas a prioridade, em primeiro lugar, é a salvação, é pregar a salvação, é pregar a palavra de Deus. Né? E, em segundo lugar, ajudar os necessitados. Amém. Né? Ajude, abençoe quem está precisando, porque você, com certeza, vai ser abençoado. Agora, abençoe sem pensar em ser abençoado, viu, irmão? Abençoe fulano, ciclano, sem pensar em receber.
Abençoe de coração, de alegria, com toda a sua alma, com todo o seu coração. Porque Deus abençoa a sua família. A enfermidade, irmão, vem para todo mundo, né? A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Não pense, eu vou abençoar para não passar por necessidade. Não, isso não vai acontecer, né? Mesmo você abençoando, você vai passar por situações delicadas. Mas faça o seu papel. Pregue a palavra e abençoe os necessitados, né? Fazendo a sua, assim, né? A sua vontade de ajudar quem está precisando. Com alimento, fazendo a sua parte, com alimento, com roupa. Não dê roupa rasgada não, nem sapato velho não. Com roupa, com sandália, com sapato. Principalmente com alimento, né? Porque Deus abençoa você e seus filhos. Deus abençoa a sua família. Deus abençoa. Mas ajude sem pensar em receber. Porque cabe o Senhor te abençoar. Amém. Amém? A pastora está com a palavra. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos verdadeiramente entender o estudo de hoje, colocar na nossa mente e no nosso coração. Nós vamos orar agradecendo a Deus por essa manhã, por esse privilégio. Amém. No Glória próximo a Deus. domingo, Glória a Deus. se o Senhor assim E a nos ceia, permitir, né? nós estaremos aqui na nossa Providencie escola o pão da bíblica ceia, o vinho, né, irmãos? dominical. Hoje à noite. Hoje à noite nós teremos a ceia, então vai ser online, né? Nós estaremos no culto da igreja, na igreja templo. celebrando, e cada um esteja em casa também celebrando, e que você esteja cultuando, né? Não apenas assistindo, mas que você também faça parte do culto. Sinta-se na presença de Deus, Amém. Glória a adorando e Deus. agradecendo o nome do Senhor. Vamos orar. E assim nós vamos encerrar nossa escola bíblica dominical. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Amém. Pai, Glória a mais uma Deus. vez na tua presença, nós te agradecemos pela tua palavra, onde nós aprendemos sobre o evangelho transformador, o evangelho que veio trazer mudança em nossas vidas, o evangelho que Jesus pregou, onde ele pregou ali nos 4 evangelhos, onde ele ensinou o amor, a graça, Amém. a Glória a misericórdia, a Deus. salvação, Glória a Jesus. o Glória a perdão, Jesus. onde nós encontramos tudo que nós precisamos para sermos verdadeiramente discípulos do Senhor. Amém. Então nós apresentamos as nossas vidas e Glória todos a aqueles Deus. que nos acompanharam nessa live, aqueles que passaram momentos, outros que entraram mais tarde, mas que todos estejam prontos para aprender do teu propósito e do teu Obrigado, querido. Jesus. Obrigado Dai-nos por tudo, um Senhor. dia Te na tua agradeço presença. por tudo, meu Pai. Dai-nos a tua Tenha palavra da misericórdia noite, de cada que um de estou nós. estudando Tenha a tua misericórdia da palavra. tua igreja, Nos Deus. orienta em tudo. Abençoa. Nos ensina o a culto viver à noite. de fé em A fé, Santa Ceia, segundo Deus. a Toma tua nossa direção presença. em tudo. Nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. te pedimos e agradecemos. Amém. Que o Em amor nome de Jesus. Deus, o nosso eterno Pai, que a graça Deus. salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor repousa sobre a igreja do Senhor e sobre seus filhos, espalhados na face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Coração individual, Obrigado. estamos encerrando Deus nosso abençoe culto. a igreja. Paz Deus do abençoe Senhor, os até mais irmãos. tarde, à noite. E ore pela obra de Deus. Ore por nós. Ore por nós. Nós oramos por vocês. Deus abençoe. Amém. Prepare o pão e o vinho para a noite, a Santa Ceia do Senhor. Amém.